Chamamos o período de tempo que se seguiu a essa queda de Idade das Trevas. Tribos romanas de bandidos e bárbaros invadiam as terras do interior. As estradas foram tomadas pelo mato. Sem manutenção própria, os aquedutos cessaram de levar água às cidades e as ruas transbordavam com esgoto. Com a escassez de matéria-prima, as pessoas saqueavam as pedras dos coliseus, templos e teatros para construírem suas casas. Varíola, disenteria e praga devastavam a terra em ondas, às vezes matando até metade da população. Enquanto as tribos bárbaras se estabeleciam na Europa Ocidental, Clovis, o poderoso rei dos francos, adotou a fé cristã. Isso foi significativo, porque os bárbaros eram pagãos, não cristãos. Milhares de seus súditos seguiram seu exemplo e foram batizados como cristãos. Ele até permitiu seu exército a lutar pelo bispo de Roma. O cristianismo parecia se espalhar rapidamente. Enquanto o cristianismo estava crescendo no ocidente, dramáticas mudanças estavam acontecendo na parte ocidental da cidade de Constantinopla. Na noite de 31 de julho de 528, Justiniano o Grande estava prestes a assumir o trono após a morte de seu pai, Justino. Naquela noite, ele diz ter sonhado com um império universal, com um estado, uma lei, uma igreja que governava todos. Justiniano se determinou a transformar este sonho em realidade quando se tornasse imperador. 5 anos depois, Justiniano passou a Corpus Juris Civilis, reajustando o Código Romano legal. Pela primeira vez na história, o cristianismo era a lei que governava a terra e quaisquer outras visões dissidentes deveriam ser perseguidas. O Codex Justiniano demandava o seguinte: era proibido a qualquer pessoa ler a Bíblia a não ser o clero. Somente a igreja oficial podia conduzir batismos. Os hereges eram proibidos de se reunirem para adoração. As propriedades dos hereges poderiam ser confiscadas pela igreja e, finalmente, todos os magistrados e soldados tinham que jurar ser membros da igreja. É difícil de imaginar que aqueles que haviam passado por tanta perseguição por centenas de anos agora eram os perseguidores. A luz estava sendo acorrentada e levada para longe das pessoas pelos editos de homens. Enquanto isso, na parte ocidental do império, a cidade de Roma havia sido dominada pela tribo bárbara dos ostrogodos. Eles não reconheceram as leis de Justiniano e rejeitaram muitos dos ocupantes da Igreja Católica Romana. No inverno de 537, Justiniano, com seu general Belisário, chegou para libertar Roma. E no final de 538, Roma estava livre dos ostrogodos e o Código de Justiniano se tornou a lei de todo o Império Romano. A liberdade religiosa, uma vez apreciada sob os ostrogodos, agora estava perdida, e a perseguição começou a se levantar pela primeira vez de dentro da Igreja Cristã. Pelos próximos 1260 anos, de 538 até 1798, a Igreja Oficial do Estado se tornou o líder político e religioso dentro do cristianismo. Catedrais ornamentadas foram construídas, conventos e monastérios multiplicaram e se tornaram o centro de educação na Europa. Enquanto a Bíblia era copiada por monges e teólogos, ela era trancafiada à distância do povo comum. As escrituras eram traduzidas para o latim, a língua dos mais educados. Somente os padres, monges e teólogos eram considerados santos o suficiente para ler e interpretar as escrituras. A tradição e os editos dos concílios se tornaram a base da autoridade. No 8º século, Charlemagne se tornou o rei dos francos. Através de conquista militar e aliança com a Igreja Oficial do Estado, ele consolidou seu poder. Em 782 d.C., ele lançou um edito, condenando à morte qualquer pagão que se não convertesse ao cristianismo. Em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III coroou Charlemagne como imperador do Império Romano Ocidental. Fazendo isso, o Papa demonstrou que a Igreja tinha autoridade superior. A Igreja não estava apenas cooperando com o Estado, ela estava se superpondo ao poder estatal.
Outro exemplo do poder da Igreja acima do Estado pode ser visto na história de Henrique IV no 11º século. O concílio da Igreja limitou mais ainda a autoridade imperial e quando Henrique foi contra, o Papa o ameaçou com excomunhão. Com essa ameaça, seus nobres não queriam apoiar seu governo. No meio do inverno de 1077, Henrique atravessou os Alpes até o castelo de Canossa, onde o Papa Gregório VII estava ficando. Em pé, ao lado de fora do portão do castelo, descalço na neve, o rei Henrique esperou por 3 dias como penitência antes de ser admitido para pedir perdão ao Papa. A Igreja era a instituição mais poderosa na Europa e estava disposta a demonstrar essa autoridade para avançar seus propósitos. Mas a luz não estava completamente extinguida. Pequenos grupos de crentes escondidos nos Alpes italianos mantiveram a Bíblia viva na sua própria língua. Eles carregaram a Bíblia por séculos de amarga perseguição enquanto espalhavam sua luz pela Europa. Essas foram as pessoas que mantiveram a chama da verdade brilhando na escuridão da sua era. Esses foram os valdenses. Os valdenses eram um pequeno grupo de crentes que moravam aqui às sombras dos Alpes italianos.